vamos dar início a esse estudo de hoje, o curso Fé, a lição número 6. Alguém ainda não tem essa lição ou não pegou ainda? Todos já têm? Glória a Deus. Nós vamos para essa lição que eu tenho certeza que Deus vai nos instruir a como viver em vitória. Hoje vamos falar sobre a derrota de Satanás, né? Então você vai entender, através desse estudo da palavra de Deus, que o diabo ele é um derrotado, né? Que desde o princípio, quando ele tentou se levantar contra Deus, ele já perdeu ali a sua primeira guerra, a sua primeira batalha. E assim vai continuar sendo, né, enquanto nós estivermos agindo pela palavra, pela verdade, pela Sagrada Escritura. Se nós seguimos o que Deus nos ensina através da sua palavra, se nós cremos no Senhor Jesus e aceitamos a obra dele na nossa vida, pode ter certeza, você já é uma pessoa mais que vencedora. Amém, irmãos? Vamos aprender então através dessa lição? Diz assim, lição número 6, a derrota de Satanás. Sua origem. Satanás era originalmente um anjo de Deus. Seu nome, Lúcifer, o que leva à luz. Era um anjo glorioso, porém, permitiu que o orgulho surgisse em seu coração. Aspirou ser como o Altíssimo e caiu na condenação do diabo. Vejamos duas passagens bíblicas que falam deste ser. A primeira é Isaías, no capítulo 14, no versículo 12 e 15. Eu vou mostrar aqui no telão para você acompanhar comigo, né? Para ficar mais fácil a leitura. Diz assim, ó: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então vamos entender, né? Satanás, ele era um anjo formoso, glorioso. Ele era um anjo que o próprio Senhor chamou, né, de a estrela da alva, né, a estrela da manhã. Quer dizer, ele era um anjo perfeito que Deus havia feito. Porém, ele deixou o orgulho, a soberba subir ao seu coração. Ele achou que ele poderia se assentar acima do trono de Deus, ou ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser de igual para igual com Deus, aquele que foi o Criador dele. É possível uma coisa dessa? O Criador, a criatura ser maior que o Criador? Não tem como isso acontecer. É ou não é verdade? Pois foi o que o Satanás quis fazer. O nome dele era Lúcifer, que significa o que leva a luz. Então você veja, ele era aquele que levava a luz, mas agora, por causa da soberba, por causa do orgulho, ele foi levado aonde? Ao inferno, ao mais profundo do abismo. Entende? Então veja que Satanás, ele se levantou, ele se insurgiu contra Deus lá no céu e depois perdeu a sua primeira batalha, porque ele achou que ia ser semelhante ao Altíssimo e acabou perdendo a guerra. Foi lançado fora do céu. Próximo capítulo é Ezequiel 28, no versículo 12 ao 19. Diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe assim, assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, próximo, isso, a esmeralda e o ouro. As obras dos teus tambores e dos teus pífaros
estava em ti, no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus, estava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Então veja que Satanás, ele antes de se tornar Satanás, né? Ele, um anjo de luz, o querubim ungido, ele tinha tudo para ser, né, poderoso diante de Deus. Ele era perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas ele deixou a soberba, o coração dele se elevar. Então, veja que essa primeira guerra, essa primeira batalha, ele perdeu. Ele não teve autoridade para vencer a Deus. E nunca teve, nunca terá. Entende? Porque Deus, ele não enfraqueceu e nem perdeu a sua força. Deus não envelhece. Deus é eterno. Amém, irmãos? Ele vai continuar vivendo eternamente. Então, se Deus não perdeu a força, não enfraqueceu, o Lúcifer, que não tem poder maior, vai conseguir vencer Deus em algum momento? Nunca. Amém, irmãos? Então veja que a derrota do diabo já começou aqui. Vamos voltar aqui na lição. Como o diabo entrou em nosso mundo, Deus criou a terra e entregou ao homem. Porém, advertiu o Senhor ao homem que não lhe desobedecessem, comendo o fruto de uma certa árvore, o que acarretaria a sua morte. Apesar de ter sido advertido pelo Senhor, ao ser tentado pelo diabo, ele comeu o fruto, diz a Bíblia, em Romanos 5, no versículo 12. Vamos lá. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então veja que a morte, né, que é a natureza de Satanás, ela entrou aonde? No mundo pelo pecado de um só homem. Então veja, você pode dizer que, mas por que todos pecaram? Até as crianças quando nascem, pastor, você já parou para perceber? Você não ensina a criança o mal, ela aprende sozinha, é ou não é verdade? Preste atenção, quando a criança está irritada com alguma coisa, né? E a mãe ou o pai pega no colo, quem que ensina a criança a bater no rosto da mãe e do pai? Quem que ensina? Ninguém. Essa maldade vem de quem? Do ser humano. Entende? Por quê? Por causa do pecado de um só homem. Você está entendendo o que um pecado pode causar na vida de muitos? Você está entendendo? E por causa do pecado, então, o diabo começou a entrar na terra e começou a operar suas obras malignas. Por causa do pecado de Adão e Eva. Entende? Lá no início, se o Adão e a Eva não tivessem desobedecido a Deus, o diabo teria entrado? Não. Ele teria tentado, mas não teria conseguido. Entendeu? E assim hoje irmãos.
nós precisamos estar atentos, porque ainda hoje, assim como o diabo conseguiu entrar no mundo pelo pecado do homem, ainda hoje o diabo consegue entrar na vida de alguém pelo pecado. A oportunidade, a brecha que a pessoa dá quando ela comete um erro, quando ela comete um pecado, abre a porta para o diabo entrar na vida dela e fazer dela o que quiser. Para ele entrar no seu mundo e destruir. Assim como ele entrou no mundo que Deus criou, através do pecado do homem, porque Deus entregou o mundo nas mãos do homem, e o homem perdeu essa autoridade quando caiu no pecado, quando se submeteu à vontade de Satanás. Entende? Então, toda vez que você peca, você acaba abrindo a porta para o diabo também na sua vida. Então, não abra essa porta. Continuando aqui no texto da lição. A morte a que o Senhor Deus se refere neste versículo é a natureza de Satanás. Desde então, o diabo passou a ter livre trânsito aqui na terra, realizando as suas terríveis ações. O pecado cometido por Adão deu-lhe o direito de agir nesta terra. Foi o que nós comentamos agora há pouco. A derrota de Satanás. Então, ele conseguiu acesso. Agora nós vamos ver a derrota dele. Porque nós não estamos falando de alguém que será derrotado. Estamos falando de alguém que já é derrotado. Está escrito aqui, ó. Esta situação durou até o nosso Deus ter se encarnado e vindo a este mundo, aniquilando com o poder do diabo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Está escrito isso em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2,15. Então veja que nesses dois textos está mostrando que Jesus, ele veio ao mundo, ele então venceu e desfez toda a obra do diabo. Então, aqui começou a derrota. Já a primeira derrota foi quando ele foi lançado do céu. E mais uma vez o diabo perde. Ele tentou invadir o que Deus tinha criado, a criação de Deus, só que Deus conseguiu vencê-lo outra vez. Jesus veio, pagou pelo pecado de todo mundo, amém? Levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas dores, doenças, enfermidades, tudo. Jesus levou tudo. Todas as obras que o diabo tinha feito desde que ele conseguiu entrar no mundo foram todas desfeitas, anuladas, canceladas por Jesus, no sacrifício na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Quando Jesus se rendeu, naquele momento, ele nos deu a vitória. Amém? O diabo foi derrotado, ele perdeu. Aí a Bíblia está mostrando que todos os principados, né, e despojando todos os principados e potestades, todos os demônios perderam completamente a autoridade quando Jesus veio e os derrotou. Amém, irmãos? Prosseguindo aqui então. Estas escrituras nos informam que o Senhor Jesus destruiu todas as obras do diabo. O diabo está derrotado e vencido e não pode, em hipótese alguma, ter poder sobre a nossa vida. Na verdade, o diabo só tem poder na vida do cristão se ele o permitir, ou se o cristão não conhecer os seus direitos em Cristo. Escrevo-vos porque venceste o maligno. Está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 13. Então, vamos entender isso aqui. Nós não podemos deixar que o diabo possa nos vencer em hipótese alguma, em situação nenhuma. Se ele já perdeu, se ele é um derrotado, você não pode aceitar que a derrota dele esteja na sua vida. Como assim, pastor? Tem muita gente que permite que o diabo opere. Ah, não, está amarrado. Lembra que eu falei que ele conseguiu entrar no mundo por causa do pecado? Quando eu falho, quando eu saio da palavra de Deus, quando eu desobedeço a Sagrada Escritura, eu estou pecando. E fazendo assim, eu estou permitindo a entrada do
diabo. E tem aqueles ainda que, por não conhecerem as Sagradas Escrituras, por não ter esse entendimento da palavra de Deus, né, por não conhecerem a verdade da palavra, o diabo consegue enganar aquela pessoa para então poder atuar na vida dela sem que ela saiba que aquilo não é mais necessário ela sofrer. Você entende? É como uma pessoa, por exemplo, que ela está tem uma herança para receber, né? Tem lá os seus milhões, vamos dizer assim, né? Milhões e milhões para receber. Mas ela não sabe. Ela vai viver? Ela vai desfrutar daquela herança, daquela riqueza? Não. Ela vai continuar sofrendo, porque não sabe o que é dela por direito. Agora, no mundo espiritual não é diferente. Se eu não tenho esse entendimento da palavra, se eu não buscar o conhecimento da verdade, daquilo que Deus declara ser meu, o diabo vai conseguir me enganar, ele vai continuar atuando na minha vida. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento da verdade. Então, vamos conhecer a verdade. Amém? É por isso que Jesus declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você conhece a verdade, você se liberta daquilo que estava te aprisionando para você viver o que Deus quer para você. Amém, irmãos? Então, conheça a verdade. Prosseguindo aqui, então. Podemos confessar que triunfamos sobre o maligno, pois quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, tudo que o Senhor fez foi lançado à nossa conta. Nós somos vencedores sobre o diabo. É assim que Deus nos vê. O diabo foi eternamente vencido e derrotado quando o amor deu a sua vida por nós lá no Calvário. É bom se lembrar sempre disto. E toda vez que ele tentar levantar a cabeça para nos atacar, devemos repreendê-lo dizendo: derrotado, fora na minha vida, não. Eu não lhe permito contradizer a palavra de Deus. Então, nós temos que ter isso. Nós temos que confessar que nós somos vitoriosos. Amém? Nós temos que confessar que nós triunfamos sobre o maligno quando nós aceitamos a Cristo Jesus. Todos que estamos aqui fizemos isso, não é verdade? Você diz: olha, eu aceitei Jesus, pastor. Então, quando você o aceitou, naquele momento, tudo que Jesus conquistou na cruz também passou a ser seu, porque você aceitou Jesus em sua vida. Então, tudo que ele ganhou, tudo que Jesus fez naquela cruz, também está sobre a sua vida. Quer dizer, ele venceu o diabo. A vitória que Jesus teve sobre o diabo naquela cruz, quando você aceitou, também é sua vitória. Entende? Você também vence o diabo e você tem que agir dessa forma. Toda vez que ele tentar se levantar, você não aceite, vai dizer: derrotado. Diabo, você não pode agir na minha vida. Você não vai contradizer o que está escrito na palavra de Deus, porque eu sou mais que vencedor. Você é o fracassado dessa história. Você não vai atuar na minha vida, porque eu já te venci em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Não aceite a ação do maligno contra a sua vida. Se ele vem atacar você, você tem que colocar ele na posição dele. Qual que é a posição dele? Derrotado. Amém, irmãos? Derrotado. Essa é a posição do diabo. Prosseguindo. O que fazer quando o diabo nos ataca? Não devemos temer as ciladas do diabo. Em Isaías 54:17 está escrito: toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Devemos ficar acordados e sempre identificar que atrás de todo mal que nos ocorre está a mão do maligno. É bom prevenir, porque ele nunca aparece e diz: eu sou o diabo e vim tentá-lo. A verdade é bem ao contrário. Ele tudo fará para que você não acredite que o que está lhe acontecendo é dele. Muitos são tão enganados que chegam ao ponto de exclamar: poxa, tudo é do diabo? Que nada,
A gente tem parte nisso também. Afinal de contas, quem foi que mandou que eu comesse aquela comida? Coitadinho do diabo. Agora, tudo que acontece de mal foi ele que fez. É triste, mas é verdade. Declarações como essas muitas vezes saem dos lábios de pessoas que são filhas de Deus. Irmãos, quando o diabo vem lhe atacar, você não pode aceitar. Amém? Você não pode aceitar o que o diabo vai colocar contra você, até porque a palavra de Deus ela declara toda a ferramenta forjada, preparada contra você não prosperará. Não foi isso que nós acabamos de ver em Isaías 54:17? Quer dizer, tudo o que o diabo tem preparado contra a sua vida, ele preparou uma dor, uma doença, uma enfermidade, ele preparou um problema financeiro, espiritual, medo, síndrome do pânico, seja qual for o mal, seja qual for a obra do maligno, opressão, depressão, toda a arma dele preparada, forjada contra a sua vida não prosperará. Então você não deve aceitar, você não pode deixar que o diabo vença você. E aí tem as pessoas, por exemplo, que acabam aceitando, porque o diabo ele não vai chegar dizendo, eu sou o Satanás, o chifrudo, eu vim aqui para colocar uma doença em você, eu vim aqui para colocar uma enfermidade em você. É assim que ele vai chegar falando? Não, ele vai chegar de mansinho, né, para que você não perceba que é ele que está colocando esse mal. Ah, nem tudo é culpa do diabo, pastor. É sim, tudo que é do mal vem do maligno e você não deve aceitar na sua vida. Não, pastor, eu que me descuidei, por isso que eu fiquei doente. A doença não pertence ao homem e nem a Deus. Pertence a quem? Pertence a quem? Ao diabo. Você pode ter se descuidado, porém, quem aproveitou essa oportunidade para colocar a doença foi quem? Foi o diabo. Porque as nossas enfermidades, as nossas dores, a palavra de Deus diz que Jesus já levou. Então, se ele já levou as minhas dores, então por que eu estou com essa doença, com essa enfermidade? Porque o diabo está colocando. Está entendendo? Então, eu não posso tirar a culpa do... Não, pastor, nem tudo é culpa do diabo. Tudo que é do maligno, tudo que é mal, tudo que destrói, tudo que aniquila, tudo que traz tristeza, vem do diabo. Deus não vai trazer tristeza para você. Amém, irmãos? Deus não vai trazer dor e sofrimento a você. Ele quer trazer para você vida e vida com... E o ladrão vem para fazer o quê? Que é o diabo. Roubar, matar e... Então, tudo que engloba nessas três coisas que ele é experiente para fazer de diversas formas e diversas maneiras, pertence a ele. Não queira tirar a culpa do maligno e aceitar o mal que ele está colocando na sua vida. Fique atento, fique esperto, não deixe ele agir contra você. Percebeu o menor sinal de que o diabo está se levantando contra você, repreenda-o na hora, no nome de Jesus. Amém? Prosseguindo então, uma advertência bíblica. A Bíblia nos adverte, em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É bom levar a sério esta advertência do Espírito Santo. Ele sabe que o diabo é astuto e tem conseguido tragar muitos. No entanto, não temos que temê-lo, nem nos acovardar quando ele vier com as suas tentações, porque Cristo nos libertou completamente do seu poder. Também não precisamos ficar suplicando a Deus que faça algo contra o diabo. Tudo o que ele tinha que fazer já foi feito. Agora, Deus não tem mais nada a fazer com o diabo. Na mente de Deus, o diabo já foi vencido e derrotado. Ele nos recomenda: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Isso está escrito em Gálatas 5:1. Então vamos entender isso aqui. A advertência que o Espírito Santo nos dá na palavra, qual que é? Sede sóbrios e vigiai.
sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando. O que é isso, pastor? Ele está esperando uma oportunidade para atacar você. Aquele que abriu uma brecha, ele vai devorar, ele vai tragar. Entende? Então, por isso a Bíblia fala que nós temos que ser sóbrios, ficar vigiando, porque mesmo sendo um derrotado, mesmo sendo um fracassado, ele vai querer agir com as suas obras malignas na nossa vida. Entende? O diabo é aquele mal perdedor. Já viu o mal perdedor? Ele perde, não, vamos, melhor de 3. Ele perde as 3, né? Perde as 3. Não, melhor de 5 agora. Não é assim? Porque ele não aceita perder, não sabe perder. O diabo é assim, é o mal perdedor. Ele sabe que é um derrotado, que ele já perdeu, que ele não tem poder, mas ele quer continuar tentando até ter uma oportunidade, até que alguém o permita fazer o que ele quer. Matar, roubar e destruir. Entende? Então fique esperto, fique sóbrio. Ficar sóbrio é ficar atento, vigiar. Olhe para a palavra. Percebeu que tem uma ação do maligno na sua vida, na hora você tem que ficar firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Não deixar o diabo te prender de novo naquele pecado, naquela transgressão. Não deixar o diabo te prender outra vez naquela doença, naquela enfermidade. Porque, afinal de contas, Cristo já te deu a liberdade. Amém? Então, não aceite. O diabo já perdeu. Continuando aqui na lição. Você não deve se sujeitar mais ao diabo. É seu dever se levantar e sair do cativeiro, pois, através da obra de Jesus, você já venceu o diabo. Faça com que o diabo ouça isto dos seus lábios. Reconheça a sua libertação e passe a confessá-la ousadamente. Então, é isso que nós acabamos de falar. Não devemos nos submeter mais a qualquer ação do maligno. Vamos determinar que ele saia da nossa vida no nome de Jesus. O que fazer com a nossa redenção? Deus espera que a aceitemos e passemos a agir como redimidos. O diabo sabe que tem que obedecer a todos que descobrem esta verdade. A Bíblia diz: porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando-o livre, pois como poderemos glorificar a Deus nele se o mesmo está sendo consumido pela moléstia? Também devemos exigir que todo pecado saia do nosso espírito, senão nos será impossível glorificar a Deus em nossos corações. Então veja isso aqui. Olha a declaração da palavra de Deus, que nós já fomos comprados nós não vamos ser comprados, nós fomos comprados por um bom preço. Para quê? Para glorificar a Deus, tanto no nosso corpo como no nosso espírito, porque eles pertencem a quem? Pertence a Deus. Amém, irmãos? Porque se Deus comprou, então nós não somos mais não, eu sou dono de mim mesmo. Não, você não é dono de si mesmo. Deus o comprou para ele. Amém, irmãos? Por um bom preço. Qual foi o preço? O sangue de Jesus na cruz do Calvário. Custou a vida de Cristo. Amém, irmãos? Então nós fomos comprados por um bom preço. Para quê? Para que no nosso corpo nós possamos glorificar a Deus. Como? Cheio de doença? Cheio de enfermidade? Não. Se eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo, eu vou orar e vou determinar contra esse mal que está me colocando a doença, a enfermidade, para que o meu corpo fique sarado. Porque eu vou glorificar a Deus no meu corpo. Eu não vou aceitar a doença e a enfermidade. Eu tenho que determinar no nome de Jesus que o pecado não domina mais o meu espírito.
Amém, irmãos? Ah, pastor, mas é que tem que entender que às vezes a tentação é mais forte do que eu. Não, isso é mentira. A Bíblia diz que antes com a tentação, o Senhor dá escape para que possais suportar. Então ele não vai deixar você ser tentado acima do que você pode, acima da sua força, da sua capacidade de resistir. Se você está sendo tentado, você pode dizer não ao pecado e falar, não aceito mais, vá embora com essa tentação, porque no meu coração eu vou glorificar a Deus, no meu espírito vai glorificar o Senhor, não vai ter mais pecado aqui. Amém, irmãos? Essa é a atitude que eu e você temos que tomar, para que nós possamos glorificar a Deus. Amém, irmãos? Prosseguindo aqui na lição. Quando Deus declara um fato, para ele é assunto encerrado. Toda vez que o diabo vier lhe trazer qualquer mal, repreenda-o em o nome de Jesus, mande-o dar o fora. A nossa redenção é real. Somos território liberto. A escravidão sobre a nossa vida terminou. O senhorio do diabo findou. Agora temos um novo Senhor que nos comprou para Deus e nos fez mais do que vencedores. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Está escrito isso em Efésios 4:8. Então, o que nós temos que fazer? Toda vez que o diabo se levantar, repreenda-o em o nome de Jesus. Não é isso que nós aprendemos? Temos que ter nós temos que determinar, ter fé em Deus, nós temos que usar o nome de Jesus, colocar a fórmula da oração em ação. Estou citando para vocês todas as lições que nós já estudamos aqui, e nós temos que entender que quem é derrotado é o diabo. Quem é derrotado é o diabo. Nós temos que assumir e aceitar a nossa redenção. Somos redimidos por Deus. Não aceite mais que o diabo continue operando na sua vida. O problema das pessoas hoje em dia é que elas estão aceitando. Ah, pastor, mas está difícil para todo mundo, né? Como que eu vou reclamar? Irmãos, não é reclamar, é você não aceitar. Existe diferença, tem ou não tem diferença? Reclamar aquela pessoa que fica, mas por que está tão ruim assim? Está difícil aquilo. A pessoa reclama de tudo, não é assim? Se está chovendo, porque está chovendo e está frio. Se está sol, porque está muito quente, muito calor. Meu Deus, não faz frio. Entende? A pessoa reclama de tudo. Agora, assumir uma posição e não aceitar o mal é diferente. Você não vai ficar reclamando e murmurando pelos cantos. Você vai repreender o mal, você vai tomar uma atitude em o nome de Jesus e mandar aquele mal embora. Amém, irmãos? Isso é aceitar a sua redenção. Amém? Você já foi redimido. Não aceite nenhum mal mais na sua vida. O diabo já perdeu. A nossa posição. Temos aprendido nas lições anteriores que somos nós que fazemos a diferença. A nossa atitude é a que determina o que realmente somos. Dizer da boca para fora que somos libertos das garras do maligno e não agir como de acordo com a palavra de Deus, nada nos adiantará. Mas, se tomarmos ao pé da letra as afirmações que o Senhor faz a nosso respeito e começarmos a usar os nossos direitos, podemos ficar certos de que o nosso Deus não nos deixará sozinhos nessa luta. Bem ao contrário, Ele mesmo a tomará como sua e nos dará a vitória. A nossa posição é de completa vitória. Porém, vamos advertir mais uma vez: de nada valerá para nós o que Deus declara ser nosso se não aceitarmos e não agirmos de acordo com as recomendações bíblicas. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, vamos entender essa palavra aqui, então. Qual que é a nossa posição? De vencedor, de completa vitória. Amém, irmãos?
Então você tem que agir como uma pessoa que é um coitadinho, uma coitadinha. Ah, Senhor, tem dó de mim, Pai. Misericórdia, Senhor, olha como eu estou sofrendo. É assim que você tem que se apresentar diante de Deus? Não, eu tenho que assumir a minha posição de vencedor. Não, a sua palavra diz, Pai, que eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas. Então eu não vou perder para esse demônio que está colocando essa doença, essa enfermidade. Pastor, mas pela medicina não tem cura. Não importa, eu não vou perder para essa doença, para essa enfermidade. Eu vou lutar contra ela até ela sair. Não é isso que diz a palavra? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu vou resistir até que ele fuja com aquele mal. Eu não vou aceitar, eu vou me opor a ele, porque eu sou vencedor, eu não sou um derrotado. Deus não olha para nós e vê, coitadinho daquela meu filho, daquela minha filha. Não, ele olha ali, ó, aquela pessoa é um vencedor. Por que ela não está assumindo a posição que eu coloquei para ela? Quem está entendendo, diga graças a Deus. A sua posição, a nossa posição é de completa vitória. Nós temos que agir como vitoriosos. Amém, irmãos? Se eu sou um vitorioso contra a doença, contra a enfermidade, eu não vou permitir que nenhuma doença me domine. Por mais que eu esteja enfrentando o problema agora, eu vou lutar, eu vou determinar, eu vou usar a minha fé, eu vou batalhar pela fé e eu vou vencer. Amém, irmãos? Porque é assim que faz um vencedor. Amém? Vencedor é aquela tipo de pessoa que mesmo que a situação esteja difícil, complicada, ela está meio cansada, mas ela não se deixa levar por aquilo, ela se levanta outra vez. Eu não sei se vocês já viram aquele vídeo da mulher correndo e ela tropeça e cai, né? Ela tropeça e cai, mas logo ela se levanta, o pessoal está indo lá na frente correndo, ela começa a correr mais rápido e se recupera e consegue ganhar a corrida ainda, em primeiro lugar. E se ela pensasse, agora já era, agora não adianta mais, agora eu perdi, ela ia conseguir vencer? A vitória foi até mais bonita, porque ela se levantou da onde ela caiu e lutou, e batalhou, deu sangue até conseguir a vitória que era dela, que ela tinha certeza que conseguiria, por isso que ela se esforçou. Amém? Nós temos a vitória garantida na nossa mão pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Amém, irmãos? A vitória é nossa, nos pertence sobre qualquer problema, sobre qualquer adversidade, seja qualquer tipo de mal que tenha assolado a sua vida, você tem vitória sobre esse mal. Não é isso que nós vimos no versículo final aqui? Mas sobre todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, por Jesus, por seu ato de amor na cruz do Calvário, nós somos vencedores. Nós temos a autoridade para mandar o diabo, com a sua derrota, ir embora. Nós temos que colocar a nossa posição de vencedores. E qual que é a posição do diabo? Derrotado. Toda vez que ele vier contra você, lembre-se, a sua posição é de vencedor, é de vencedora. E a posição do diabo é o de derrotado. Toda vez que a luta que ele quiser causar contra você, ainda que pareça maior, que pareça impossível, ou maior do que as suas forças, você vai dizer, diabo, eu sou mais do que vencedor e você é derrotado. Você vai pegar esse mal e vai embora no nome de Jesus. Amém, irmãos? É isso que nós estamos aprendendo aqui. Eu tenho que assumir essa posição. Essa é a minha posição de mais que vencedor. Pastor, mas é tão complicado. Não, isso não é posição de vencedor. Posição de vencedor é aquela pessoa que vai assumir o que é seu por direito. Amém, irmãos? O que a Bíblia declara que é seu e o diabo não pode tocar. A Bíblia declara que você foi sarado, então o diabo não pode tocar na sua saúde. A Bíblia declara que você recebeu tudo que diz respeito à vida e à piedade, então tudo que diz respeito à sua vida aqui na terra, o diabo não pode tocar, seja vida financeira, seja casamento, vida espiritual, vida sentimental, qualquer área da sua vida, o diabo não pode, porque é teu.
Deus declara que é seu e você tem que assumir como sendo. Amém, irmãos? Tem que agir como vencedor, como uma vencedora. Você tem que assumir a sua posição em Cristo e aí você vai viver as obras maravilhosas de Deus. O diabo na sua vida já foi derrotado. O diabo é derrotado e você é vencedor. Amém? Guarde essa lição, estude com mais carinho na sua casa. Nós vamos colocar em ação essa nossa posição. Vamos assumir a nossa posição em Cristo e vamos colocar o diabo na posição que é dele, que é de derrotado. Fiquem de